Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos trabalhando com a disciplina de Direito Contratual. Vamos dar continuidade aos assuntos que estão sendo abordados e hoje, especificamente, vamos trabalhar com as exceções ou começar a trabalhar com as exceções ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Mais especificamente, vamos trabalhar com a estipulação em favor de terceiro. Então, sem perder tempo, vou dividir a tela e bora lá. Tela dividida. Cuidar aqui da minha formatação. Então, portanto, o tópico da nossa aula de hoje é a estipulação em favor de terceiros. Olha que coisa interessante. Nós falamos na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, na verdade, aula de princípios contratuais, que nós temos princípios fundamentais em matéria contratual. Nós temos o princípio do pacta sunt servanda, nós temos o princípio da boa-fé, nós temos o princípio da supremacia do poder público sobre o privado, e nós falamos também do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. E naquela oportunidade nós dissemos que os contratos, via de regra, só produzem efeitos interpartes, ou seja, nas partes que estão envolvidas na relação contratual. Então perceba comigo, se eu formulo um contrato de compra e venda, de um lado eu tenho um alienante, o sujeito que vende, e do outro lado nós temos o comprador, o adquirente, o sujeito que adquire aquele objeto. Agora, quem vai sentir os efeitos dessa relação contratual comutativa dessa compra e venda são as partes que se envolvem nessa relação contratual. Porque se eu compro, eu estou com um objeto e sem dinheiro. Se eu vendo, eu estou agora mais rico, mas sem o objeto. Então, olha que coisa interessante. Via de regra, nós estamos dizendo aqui que quem sente os efeitos da relação contratual são as partes que compõem aquela relação contratual. Só que nós temos exceções à estipulação é, 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 ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato e a estipulação em favor de terceiros, que é o tópico do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje, se trata e se refere exatamente em relação a isso, tá? Então, na nossa primeira observação, a gente vai entender tudo, porque daqui a pouquinho eu vou botar o conceito, vou até botar aqui, para você entender e você vai compreender do que se trata, mas antes coloque essa observação. A estipulação em favor de terceiros é exceção ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Significa dizer, portanto, que terceiros vão sentir os efeitos daquela relação contratual. Entendi, Ricardo, o que você está querendo dizer, mas só não entendi qual é o conceito. Olha que coisa interessante, bora fazer um desenho aqui, para a gente poder conceituar. A estipulação em favor de terceiros é uma modalidade contratual em que você tem duas partes, duas pessoas, eu vou botar duas partes, contratante e contratado, que possuem um outro nome, que a gente vai falar daqui a pouco, que fazem um contrato. Então, você tem um contrato feito por duas partes, mas olha que coisa interessante, a vantagem, ou o benefício, a vantagem, quem vai usufruir disso será um terceiro. Então, o que é a estipulação em favor de terceiros? É uma relação contratual em que duas partes estipulam, mas o benefício será sentido por um terceiro que não compunha aquela relação contratual originária. Anote isso porque é muito importante. No nosso conceito, portanto, nós estamos percebendo que nós temos duas partes. Nós temos aqui uma pessoa que se chama estipulante e nós temos um sujeito que se chama promitente. O promitente é o sujeito que promete cumprir
aquela obrigação firmada. Se eu vou ao banco e formulo ali um contrato de seguro de vida, eu sou estipulante, porque eu estou estipulando quais são os termos da minha relação contratual. Sou eu que vou dizer qual é o prêmio, sou eu que vou dizer quem é que vai ser beneficiado, sou eu que vou dizer qual é o valor que eu vou querer pagar no contrato firmado com o banco. Sou eu que procuro o banco. Eu estipulo quais são os termos daquela relação contratual. Agora, o banco, nesta relação de seguro, ele é o promitente, porque ele está prometendo que quando houver o sinistro, que quando houver a situação de litígio, a situação de conflito, ele está prometendo que ele vai cumprir aquela obrigação. E nós temos, além do estipulante, além do promitente, um terceiro que se beneficia dessa vantagem econômica, e esse terceiro ele é chamado de beneficiário. Então, olha que coisa interessante. Na estipulação em favor de terceiro, nós temos três partes: estipulante, promitente e beneficiário. É uma relação contratual em que um terceiro que não compunha aquela relação originária vem beneficiar ou se beneficiar daquela relação contratual. Ricardo, pode me dar um exemplo? Lógico, seguro. Todo seguro é uma relação, pode ser um seguro de carro, um seguro de casa, um seguro de vida. É uma situação em que você estipula, ou pelo menos pode se estipular, em favor de terceiro. A estipulação em favor de terceiro, se a gente for olhar os dois códigos civis, o Código Civil, primeiro nosso, de 1916 e o segundo de 2002, possui uma relevância imensa. Porque no primeiro Código Civil, só quem podia sentir os efeitos da relação contratual é quem compunha a relação contratual. E aí o Código Civil de 2002, na sua parte geral, acabou formalizando a possibilidade de terceiros serem beneficiados pela relação contratual originária. Por isso que estamos falando aqui de estipulação em favor de terceiros. Aqui agora, a gente vai fazer algumas observações. Porque o interessante são as perguntas que podem ser feitas no que se refere à estipulação em favor de terceiro. Nós já sabemos que os requisitos de existência e validade são obrigatórios, cumulativos nas relações contratuais. Bora revisar aqui de maneira muito rápida, em 10 segundos. Para existir um contrato, precisa de partes, manifestação de vontade, objeto e forma. Para ser válido, só estou falando rápido, porque estamos revisando, é necessário capacidade genérica, aptidão específica, consentimento, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma deve ser prescrita ou não proibida em lei. Então, perceba, no que se refere à estipulação em favor de terceiro, faço uma pergunta. A capacidade genérica é exigida para todas as partes? Será que estipulante, promitente e beneficiário é necessário você ter a capacidade genérica, a capacidade civil plena? E a resposta para isso é não. Só é necessário, eu tenho que anotar isso, só é necessário para o estipulante e promitente. Então, na minha construção aqui, eu já estou dizendo que uma criança pode ser beneficiada em um contrato em que você estipula em favor de um terceiro. Um contrato de seguro, portanto, pode beneficiar uma criança, pode beneficiar um incapaz. Olha que coisa interessante, e é isso que diz o código, isso vale colocar aqui um tópico. Para o legislador, o beneficiário é credor do promitente. Significa dizer que o beneficiário ele pode cobrar a obrigação firmada entre o estipulante e o promitente. Perfeito? É obrigatório. É obrigatório? Não é obrigatório, mas o beneficiário ele pode executar aquela obrigação, se não cumprida pelo promitente. Perfeito? Então, é por isso que o código ele trata, está implícito, mas a gente pode auferir que o beneficiário ele acaba sendo um credor do promitente, porque nasce ali uma obrigação. O promitente se torna devedor daquela obrigação e o beneficiário, portanto, o seu credor. Agora, vamos fazer uma outra pergunta aqui.
será que é necessário o consentimento do beneficiário? O consentimento do beneficiário é necessário? Será que é necessário o consentimento do beneficiário? E para eu responder isso, a gente tem que diferenciar validade de eficácia. Entenda, é válido eu formular uma estipulação em favor de terceiro, mesmo ele não tendo consentido. Por quê? Porque o Código Civil, o ordenamento jurídico, permite que se estipule em favor de terceiros. Agora, eficácia significa produção de efeitos. O que é que eu quero dizer com isso? É válido eu beneficiar terceiros, mas o terceiro, o beneficiário, ele pode negar a receber o seu benefício. Então, num contrato de seguro, o indivíduo ele pode se negar a receber, por mais estranho que se pareça. Por quê? Porque para a produção de efeito necessita o consentimento. Então, olha que coisa interessante. O consentimento do beneficiário é necessário? Não, não. Mas, para produzir efeitos, é necessário. Então, para a realização e formalização da relação contratual, é necessário. Não é necessário. Mas, para que produza efeito, é necessário o consentimento do sujeito. Então, na prática, significa dizer que o sujeito ele pode se negar a receber o valor do seu benefício ou o benefício que foi estipulado em favor dele. Perfeito? Mas o consentimento, em um primeiro momento, ele não é necessário. Em um segundo momento, é lógico, para a produção de efeito, é necessário. Portanto, você já sabe, a gente está botando aqui, vamos botar aqui, ó. Vou anotar isso, porque é importante. Estamos aqui dizendo que é possível, em outras palavras, é possível a recusa do benefício. Perfeito? O beneficiário, ele pode se recusar a receber. A doutrina se pergunta o seguinte, perceba aqui comigo. Você tem um contrato que foi formulado beneficiando um terceiro. Mas será que este contrato pode ter uma onerosidade? Aí a minha pergunta é: será que eventual onerosidade invalida o negócio jurídico? Exemplifica, Ricardo. É o seguinte: digamos que eu formule um benefício para um terceiro que sequer consentiu, mas eu digo que para ele poder ser beneficiado, ele vai ter que pagar 5 mil reais. Será que essa eventual onerosidade invalida o negócio jurídico? Bora anotar isso? Eventual onerosidade invalida o negócio jurídico? E a doutrina aqui não tem um consenso perfeito, mas nós podemos falar que majoritariamente, entende-se que sim. Mas tem ressalva. Aqui eu vou me apropriar das palavras do professor Venosa, porque eu acho que é o que faz uma construção mais interessante. Ele fala que o valor da onerosidade, para invalidar, tem que superar o valor do benefício. Então, entenda. Se eu estou doando 1.000 reais, mas o sujeito precisa pagar 2.000 reais, o valor da onerosidade supera o valor do benefício. Então, essa onerosidade seria e daria ensejo à anulação do negócio jurídico. Agora, se o valor da onerosidade não superar o valor que possa ser beneficiado, o negócio jurídico poderia estar mantido. Então, é interessante este tipo de posicionamento, mas majoritariamente entende-se que sim, que uma atribuição que a atribuição, ou seja, né, bora botar isso? Ou seja, a atribuição patrimonial deve ser gratuita. Nós falamos aqui que isso é majoritariamente, mas você entende com isso, você entende que isso não é um consenso, e aí já citei, inclusive, autor que tem de maneira diversa, que é um posicionamento que eu particularmente até concordo, que o valor desse benefício não precisa necessariamente ser gratuito, pode ser oneroso, desde que não ultrapasse o valor do benefício. Perfeito?
Existe uma discussão, e eu vou botar, eu acho que está no tópico 4, deixa eu ver, tópico 4, que discute-se a natureza, né, Será que é contrato estipular em favor de terceiro? Por que se discute isso? Porque a gente entende que numa relação contratual, via de regra, deve nascer de maneira bilateral, as partes manifestando a vontade, formalizando um consentimento, que é requisito, inclusive, de validade. Aí discute-se se é ou não, mas a doutrina brasileira aceita a concepção contratualista, né, de que a natureza jurídica é uma natureza contratual. Isso, apesar de haver divergência, no Brasil, aceita-se. A natureza jurídica, portanto, da estipulação em favor do terceiro é contratual, é contrato. Por isso que estamos trabalhando com ela aqui. Uma pergunta interessante para ser feita é se, porque você já sabe, que o beneficiário não precisa sequer consentir em um primeiro momento. É lógico que precisa para produzir efeito. Você já sabe que pode ser incapaz, tá? Agora, será que o terceiro pode ser determinável? O que é que eu estou falando aqui? Esse terceiro, opa, apertei alguma coisa aqui. Esse terceiro deve ser determinado ou determinável? Olha que coisa interessante. O que é que você está querendo dizer, Ricardo? Eu estou querendo dizer o seguinte: esse terceiro, esse indivíduo, ele precisa existir? Será que um nascituro ele pode ser beneficiado? Eu posso estipular, é a minha pergunta, em favor de um nascituro? E a resposta para isso é sim. Porque a teoria adotada no artigo 2º do Código Civil é a teoria natalista, mas é moderada. Significa dizer que nós resguardamos o direito do sujeito que está vivo, mas também resguardamos o direito do nascituro. É isso que fala ali a parte final do artigo 2º do Código Civil, a teoria natalista moderada. Portanto, o nascituro pode sim ser beneficiado. Agora, é lógico que para a produção de efeito, o sujeito deve nascer vivo, nativivo. Tá bom? Quem é que pode executar? Quem é que pode executar se a obrigação não for cumprida? Tanto quem estipula, estipulante, como beneficiário. Então, o sujeito que promete cumprir a obrigação, se ele não cumprir o promitente, no nosso caso, no nosso exemplo, o banco, se ele não cumprir, ele vai ficar inadimplente, existe uma obrigação que não foi cumprida, e tanto o estipulante como o beneficiário podem executar essa obrigação. Uma última pergunta a ser feita na nossa aula de estipulação de terceiro é o seguinte: será que o estipulante pode alterar o rol de benefício? Será que se eu for no banco, colocar lá enquanto beneficiário fulano X, será que eu posso alterar o rol de benefício sem sequer citar o beneficiário? A resposta para isso é sim. É possível. Aí eu pergunto, devo comunicar o beneficiário? Não. Opa. Não. Não é necessária a comunicação. O estipulante tem liberdade para estipular em favor do terceiro que ele quiser. Eu finalizo a nossa aula aqui. No nosso próximo encontro, vamos estudar do contrato à pessoa a declarar. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Forte abraço, Deus te abençoe. Tamo junto, valeu.